Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Introdução ao estudo da geometria. A geometria, assim como as ciências, nasceu das necessidades e das observações do homem. O conhecimento geométrico começaram a ser utilizados muitos séculos antes de Cristo. No Egito, por exemplo, as cheias anuais do rio Nilo destruíam as cercas que demarcavam os campos de plantação. Quando as águas voltavam ao nível normal, os escribas egípcios dividiam novamente as terras, baseando-se em registros feitos antes das cheias. Quer dizer, os escribas eram aquelas pessoas que anotavam, né, que escreviam, né? Foi a partir de procedimentos como esse, né, dos egípcios, que nasceu a geometria experimental. Também a origem da palavra geometria, né? Geo significa terra e metron, né? Significa para medir, né? Que é geometria, né? Quer dizer, terra para medir, seria mais ou menos isso, tá? Bom, os gregos que amavam o saber fizeram muitas descobertas, né, a respeito de figuras geométricas. Com eles nasceu também a geometria dedutiva, né? Euclides, né, foi um grande, né, filósofo e matemático grego, né? E um dos primeiros, assim, considerado o pai da geometria, né? O primeiro a começar a estudar, né, a dar conceitos, né, a essa geometria, ok? Ponto, reta e plano. A geometria é constituída a partir de três ideias: ponto, reta e plano. Os matemáticos aceitam essas ideias sem tentar explicá-las, né? Quer dizer, existem conceitos em matemática, né, que nós chamamos de conceitos primitivos, tá? Quer dizer, você parte ali de uma premissa, né? E a partir daí você vai construindo toda a sua ciência, tá certo? Então, ponto, reto e plano, né? Assim, eles partem do princípio de que você não tem uma definição muito formal para esses elementos, tá? Que deram o grande ponto de partida da geometria, tá? O ponto, a reta e o plano. Então, bom, assim, um furo de agulha num papel dá a ideia de ponto. Uma corda bem esticada dá a ideia de reta. O quadro negro da sala de aula dá a ideia de plano, tá? Então, um ponto, né, uma reta, um plano, ok? Bom, o ponto, né? O ponto geométrico não possui dimensões, né? Ele não tem tamanho, né? Bom, podemos fazê-los através de um risco no papel, do quadro, no quadro, na terra, ou até mesmo ao olhar para o céu, né? Pois as estrelas podem representar pontos, né? Aqueles pontinhos luminosos no céu. Para indicar ou nomear o ponto, usamos as letras do alfabeto. Usamos letra maiúscula para representar um ponto. Então, temos aqui o ponto A, tá? Esse ponto aqui é o ponto A. Essa é a representação de um ponto, tá? Uma letra maiúscula, ok? A reta. Imaginamos a reta sem espessura, né? Ela não tem espessura, não tem começo nem fim e é formada por infinitos pontos. Então, a reta é um segmento infinito, né? A gente não sabe onde ela começa, onde ela termina, tá? Bom, como não é possível representar a reta no papel, fazemos só um pedaço dela, né? Para dar nome a ela, usamos letras do alfabeto, né? Somente minúsculas, tá? As retas, né, podem ser classificadas como concorrentes, paralelas e perpendiculares, tá? Nós vamos classificar essas regras, vamos dar nome, né? Vamos usar letras, tá? Do alfabeto, do nosso alfabeto, letras minúsculas, tá? Para representar essas retas, tá? E elas podem ser concorrentes, paralelas ou perpendiculares. Retas paralelas. Não existe ponto em comum entre as retas, tá? Ou seja, elas estão posicionadas uma ao lado da outra e sempre na mesma direção, vertical, horizontal ou inclinada, tá? Então, né, elas não se tocam nunca, tá? Não existe um ponto comum entre elas, né? Elas não se tocam, elas não se cruzam, tá? Então, elas são paralelas, tá? A reta S, a reta T, tá?
S paralelo a T, ok? Reta S paralela à reta T, tá? Representada por letras minúsculas. Retas perpendiculares possuem um ponto em comum. A interseção forma quatro ângulos retos, né? Ângulos de 90 graus no plano, tá? Então, eu tenho aqui, ó, tá? Eu tenho duas retas, tá? Elas são perpendiculares, quer dizer, ou seja, elas vão formar quatro ângulos de 90, elas têm um único ponto em comum, tá? E elas vão formar quatro ângulos de 90 graus. Elas são perpendiculares. Então, a reta S é perpendicular à reta T, ok? Retas concorrentes. São duas retas que se encontram em um único ponto, né? Um vértice, tá? Bom, formando quatro ângulos diferentes de 90 graus. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, nós temos aqui duas retas concorrentes, quer dizer, elas se tocam em um único ponto, elas concorrem aqui por um ponto, tá? É, esse pontinho aqui, que é a interseção delas, nós vamos chamar de vértice. E aí o que, que acontece? Os ângulos que estão em lados opostos, tá? Eles são congruentes, eles têm a mesma medida, tá? Então, os ângulos opostos são iguais, quer dizer, eles têm a mesma medida. Em geometria, a gente não usa a palavra igual, tá? A gente usa a palavra congruente, tá? Então, eles têm a mesma medida, os ângulos opostos pelo vértice. Essas retas, elas são concorrentes, tá? Reta S, reta T, ok? Plano. Assim como a reta, não temos como representar o plano no papel, né? Já que na geometria o plano não tem fronteira, né? Ele é infinito. Mas podemos ter a ideia do que é através de superfícies lisas, né? Como o campo da mesa, né? O tampo da mesa, desculpa, campo de futebol, superfícies de lagos e outros, né? Nomeamos o plano usando as letras do alfabeto grego, né? Alfa, beta, tá? Etc. Tá? Então, para representar um plano, tá? Nós vamos usar uma letra do alfabeto grego. Então, aqui um plano alfa, tá? Veja bem, né? O plano ele também é infinito, né? Quer dizer, ele não tem começo, não tem fim. Mas nós podemos ter uma ideia do que é um plano, tá? Nós podemos representar, assim, pegar fazer uma representação de um plano, ok? Né, o tampo de uma mesa, né? Um campo de futebol, a parede, né? Enfim, a lousa, né? O quadro, né? Onde a gente escreve, tá? São figuras planas, são planos, tá? São superfícies planas, vamos dizer assim, ok? Polígonos. Então, né, a partir desses conceitos primitivos, né, a partir do ponto, da reta e do plano, nós podemos formar figuras que nós vamos chamar de polígonos, tá? Então, polígonos são figuras fechadas, formadas por vários lados, né, e caracterizados pelos elementos lados, ângulos, diagonais, vértices, ok? Eles podem ser convexos e não convexos. Então, veja bem, eu tenho aqui, tá vendo? Um plano, tá? Eu posso representar como planos, ao mesmo tempo eu posso pegar os quê? Segmentos de reta, tá? E formar figuras, tá? Eu posso pegar segmentos, né? Assim, combinando segmentos de retas, eu consigo formar uma figura que eu vou chamar de polígono, tá? E aí o ponto vai ser o quê? Vai ser o nosso vértice, né? O plano vai ser a nossa face, e por aí vai, ok? Então aqui nós temos, quando o meu polígono ele é todo fechadinho, tá? Nós dizemos que ele é convexo. Quando tem uma abertura, tá? Ele não é convexo, tá? O nosso polígono aqui é um polígono não convexo, tá? Cada vez que eu tiver uma abertura, tá vendo? Cada vez que eu passar uma reta por aqui e essa reta, né, ficar no lado externo, tá? Ele vai ser um polígono não convexo, tá? Então, o polígono convexo são aqueles fechadinhos e o não convexo é aquele que tem uma abertura, tá? É um polígono não convexo. Show? Nome dos polígonos. Os polígonos recebem o nome de acordo com a quantidade de lados. Esses segmentos aqui de reta, tá? Nós vamos chamar de lados, tá? É o lado do nosso polígono, né? Então, o triângulo, né? Ele tem três lados. O triângulo é um polígono que tem três lados, ok?
O quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. E aí, como quadrilátero, nós temos o quadrado, o losango, o retângulo, o trapézio, tá? São quadriláteros, são figuras formadas por 4 lados, ok? O pentágono, né? Uma figura de 5 lados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, né? Pentágonos, tá? São figuras de 5 lados, ok? O hexágono, né? Figura de 6 lados, tá? Temos também o heptágono, o octógono, o noneágono, enfim, temos uma quantidade enorme aqui de figuras, tá? Quer dizer, é possível construir figuras com uma quantidade enorme de lados, ok? Não vamos, nesse momento, falar sobre isso, tá? Bom, então, tá? Isso é só uma introdução, tá, ao estudo da geometria, tá? A geometria, ela é uma ciência, tá, longa, complexa, né? Tem muito assunto a ser tratado, tá? Nós temos geometria desde o 6º ano do ensino fundamental até enfim, até a universidade, dependendo do curso, né? Dentro da universidade, né? Então, cada vez que você vai passando de série, né? A geometria, ela vai ganhando a sua complexidade, tá certo? E assim, é muito rico, é muito bonito, né? Geometria é um ramo da matemática assim muito bacana, muito bonito, tá? Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com uma lista de exercício, tá? E deixa eu pedir uma coisa, façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo ficou longo, se ficou curto, se assim, se deu para, né, para a gente entender um pouquinho do que é uma geometria, né, como, né, assim, o início do estudo da geometria, tá? Comenta para mim aqui, pô, gostei, não gostei, achei legal, não achei legal, tá? Se gostou, dá um like, se não gostou, fala por que que não gostou, tá? E se inscreve no canal, tá? Se inscreve aqui no canal para dar uma força aqui pra gente, tá bom? Bom, fiquem com Deus, um abração, tchau, tchau.